dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, bom dia aí para a professora Emanuela, bom dia, Patrícia, bom dia aí para o Joseni, bom dia também aí para a Danusa acompanhando a gente, bom dia, turma de Floresta, de Ilha Grande, de Joaquim Pires, bom dia, Landry Salles, bom dia, turma de Nova Santa Rita, Nazaré, Rio Grande e também nosso bom dia para todos vocês que acompanham pelo YouTube. Então, vamos continuar aqui nosso estudo da legislação trabalhista, tributária e empresarial. Hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre contrato de trabalho. Veja só, dentro da legislação trabalhista nós vamos estar aí pelo nosso roteiro da aula, conversando com vocês a respeito de contrato de trabalho, contrato e trabalho remunerado, jornada de trabalho e direito ao descanso. Mais especificamente, nós vamos conversar sobre contrato de trabalho, tipos de contrato de remuneração e o descanso do trabalhador. Nosso objetivo é estabelecer as bases, que definem o contrato de trabalho, em particular os tipos de remuneração e descanso por parte do empregado. Lembrando para vocês o seguinte, embora a gente esteja falando de legislação trabalhista, nós não estamos aqui ministrando um curso para formar advogados, e sim, o nosso foco aqui de interesse está relacionado com a atividade empresarial. Então, é conhecer, ter noções do direito e da legislação trabalhista para que a gente não saia fora da legalidade e está sempre buscando cumprir os direitos dos trabalhadores também. Então, vamos recordar um pouquinho o que nós vimos na aula passada sobre a dimensão da relação de trabalho para que a gente possa aprofundar o nosso trabalho aqui. Olha só, quando a gente fala de relação de trabalho, nós estamos falando de uma relação bastante ampla. Nós estamos falando de uma relação ampla que envolve a relação de emprego, o trabalho autônomo e o trabalho avulso. Na relação de trabalho é um gênero e a relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho. A relação de emprego é mais abrangente, enquanto a relação de emprego é mais restrita. E as denominações que nós temos da relação de trabalho, nós temos o trabalhador, o contratante, já na relação de emprego é empregado e empregador. E veja que na relação de trabalho nós temos a pessoa física e a pessoa jurídica também podendo realizar ou fazer a prestação de serviço. A legislação aplicada na relação de trabalho é o Código Civil e na legislação aplicada na relação de emprego é a legislação trabalhista, mais especificamente a nossa CLT. Detalhando um pouco mais aqui nessa revisão, nessa relação de trabalho, nós estamos dizendo que não se aplica totalmente a CLT, principalmente quando nós trabalhamos com trabalho temporário, profissionais de beleza, os trabalhos autônomos, os estagiários temporários e os trabalhos eventuais. Então, aqui só para a gente recordar esses tipos de trabalho, relação de trabalho que não envolve a CLT. Avançando um pouco mais, quando nós falamos na aula passada com vocês, o conceito de empregador, nós falamos de conceito de empregador, que é, em regra aí, olha aqui, uma empresa individual ou coletiva que admite o empregado na forma para a prestação de serviço, que o empregador, ele assume o risco da atividade econômica, ou seja, ele tem uma alteridade, ou seja, ele está assumindo o risco da atividade econômica. Equipara-se a empregadores o profissional liberal, a instituições beneficentes, associações recreativas e outras sem fins lucrativos, que admitem empregados. O empregador ele pode ser do tipo urbano, rural ou doméstico. Continuando a nossa revisão do empregador, nós falamos com vocês da natureza jurídica do empregador, que
que podemos ter o grupo econômico que pode se associar a uma ou mais empresas, e podemos ter também essa associação aqui. O grupo de empresas normalmente são pessoas jurídicas distintas, que têm direção, controle e administração e contrata e considera como empregador único. Então, se eu tenho várias empresas para essa relação, o empregador é considerado como único quando se tem mais de um grupo, quando se constitui grupos. Tá? Também colocamos para vocês que as empresas em sucessão, sendo ela por incorporação, fusão, cisão ou alienação, também se considera a sucessão empresarial e são garantidos os direitos dos trabalhadores ou dos empregados, Quer dizer, não afeta essas situações que podem ocorrer com a empresa, tá bom? Continuando, Agora nós precisamos avançar um pouco mais e compreender a natureza jurídica do empregado. Aqui, pessoal, já é coisa nova, não é mais revisão, então vamos detalhar um pouco mais. O conceito aqui de empregado, ele está previsto lá na CLT e só é aplicável ao empregado e não a todo o trabalhador. Porque nós temos os trabalhadores que são regidos pelo Código Civil e não é o conceito lá. Aí nós temos lá os estagiários, autônomos, também, lá no conceito de trabalhador. E esse conceito da natureza jurídica do empregado, nós temos aqui que é a pessoa física que presta serviço não eventual ao empregador na dependência ou mediante a pagamento de salário. Os elementos essenciais, elementos não essenciais, no caso do empregado, é o local, que pode ser o empregado estar em domicílio ou o empregado no ambiente de trabalho mesmo. Aqui, pessoal, é que ocorreu a questão do nosso trabalho home office com essa última alterações da legislação que entrou aí o trabalho em domicílio, que é considerado também empregado. Aqui, outro elemento essencial é a exclusividade. A exclusividade do empregado para o trabalhador. Mas existe a possibilidade de ter mais de um empregador? Existe a possibilidade, desde que seja cumprida, ou seja, pactuado com o empregador. Aqui, nós também podemos colocar que pode ser exigido pelo empregador uma prestação mediante um contrato exclusivo. Os contratos de trabalho, ele tem natureza personalística, ou seja, é a pessoa mesmo que vai realizar. E os trabalhos não podem ser, a relação de trabalho não pode ser eventual, porque se for um trabalho eventual, ele não ocorre diariamente, e nem sempre nos mesmos horários, e tem trato sucessivo. E aqui, quando nós falamos de trabalho, falamos da continuidade do não eventual, ou seja, no caso de eventual, nós temos aí os diaristas que trabalham, não tem uma caracterização de continuidade do trabalho. Faz uma diária aqui, outra ali e tal. O empregado, ele pode atuar no ambiente urbano ou no ambiente rural. No ambiente urbano, o empregador urbano, ele tem uma atividade no âmbito urbano, ou seja, comércio, indústria e tal, E tem outros trabalhos também que são diferenciados, que aí se equipara o empregador também no ambiente o empregador também urbano, advogado, médico, dentista, e vários aqui, Então, e já o trabalho pode ocorrendo em domicílio, no caso urbano, ele
está sempre sobre ordens do empregador. Veja só, pessoal, o trabalho em domicílio, ou seja, a pessoa trabalhar em home office, ele vai trabalhar sobre ordens e controle do empregador. O empregado rural, né, na atividade rural, regido pela Lei 5.685 de 73, nós temos que o empregador rural é um proprietário rural, local, e ele tem lá uma atividade, é dita assim em prédio rústico, mas hoje a gente sabe que no meio rural temos prédio bastante avançado, né? E aqui, o predomínio é a atividade agroeconômica. Aqui, quando nós falamos agroeconômica, inclui-se a pecuária também. Vamos avançar um pouco mais para conhecer os elementos fáticos da relação de emprego. Então agora nós já saímos da relação de trabalho e vamos aqui para a nossa relação de emprego, que considera lá no artigo 3º da CLT, da nossa CLT, que considera empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Os elementos fáticos ou os elementos essenciais da relação de emprego, nós temos aqui a personalidade, ou seja, é uma prestação pessoal que não se admite substituição, salvo se houver um consentimento, do empregador haver substituição. Então, pessoal, aqui é a pessoa mesmo que tem que prestar o serviço. Não adianta você, eu tenho sua carteira assinada, sou empregado lá da empresa tal, vou mandar meu irmão. Não. Somente se o empregador aceitar. Se não, né, não dá certo. Tá bom? Nosso bom dia aí para Francisco Miranda, mediador, né? De onde é aí, mediador, Francisco Miranda? Qual é a cidade? Coloca pra gente aí. A gente saber qual é a cidade tua, né? Já sabemos que o Francisco Miranda é o mediador do perfil aí Seduc 2, né? Nós falamos da pessoalidade, mas aqui nós estamos falando que essa pessoalidade ela está relacionada à pessoa física mesmo, é a natureza personalística dessa relação de emprego, a pessoa física. A outra questão que temos é a continuidade ou não eventualidade. Mas assim, pessoal, quando a gente fala de não eventualidade, nós não colocamos que não necessariamente é diário, todos os dias, né? Mas sabemos que esse trabalho, mesmo que ele possa ser não ser necessariamente todo dia, mas ele vai ter sempre o mesmo horário, vai ter um trato sucessivo, né? No caso diarista, caso ele cumprir mais de outro tempo, né? E se for um trabalhador que escolhe hora e tudo mais, aí nós não temos, né, essa continuidade e nós vamos estar aí com uma situação de um trabalho descontinuado ou em trabalho eventual. Então, a necessidade aqui de ter mesmo horário e se for de trato sucessivo, nós vamos ter aí o diarista. Outra característica da relação de emprego é que essa relação é onerosa, ou seja, tem que ter um salário. É uma contraprestação que é paga ao empregado em retribuição pelos seus serviços prestados. E as remunerações são constantes e recebimentos intercalados em mês ou quinzena, por exemplo. Tem algumas empresas que preferem pagar quinzenalmente e tem outras que preferem pagar mensalmente. Agora sim, pessoal, se for um trabalho gratuito, não se fala em relação de emprego e não se fala de relação onerosa. Aí não é uma relação de emprego, né? E aí se trata de um trabalho voluntário. Outra questão que é fundamental na relação de emprego é a subordinação. Tá? Subordinação significa que há um poder diretivo na relação de emprego, ou seja, o empresário é que dá o comando, né? E essa subordinação, pessoal, relaciona-se que ela tem na natureza contratual, na jurídico-contratual,
uma subordinação, ou seja, uma dependência do empregado em relação ao empregador. Tá? Nessa supervisão, se permite, ou seja, um controle, uma supervisão por parte do empregador em relação à atividade exercida pelo empregado. Caso contrário, pessoal, se não houver subordinação, nós vamos ter aí uma situação de um trabalho autônomo e aí se vai para a relação de emprego. Beleza? Vamos conversar aqui um pouquinho com vocês agora, né? Mostrando menos figura, mas aqui agora já detalhando um pouco mais para vocês essa questão. Tá? Então, quando nós falamos de um contrato de trabalho, temos algumas espécies de contrato de trabalho que diferencia da ideia de relação de emprego, e é algo mais específico. Né? Dentro dessa relação, a relação de emprego é bem específica, né? E depende de preenchimento de alguns requisitos fundamentais para que possa ser considerada uma relação de emprego. Então, a relação de trabalho será necessariamente uma relação de emprego se prestar os seguintes requisitos. E esses requisitos, pessoal, eles estão expressos lá. Eles estão expressos na nossa CLT, que considera, no seu artigo 3º, no artigo 3º da nossa CLT, considera empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência deste e mediante salário. Né? Os elementos presentes no contrato legal de empregado são esses aqui. Olha só, nós já colocamos isso aqui para vocês, mas vamos destacar novamente que é a pessoa física, pessoalidade, a não eventualidade, subordinação e onerosidade. Pessoal, a falta de qualquer um deles descaracteriza a relação de emprego. Tá? A relação de emprego tem que ter todas essas. Tá? Se for uma pessoa... Não é. Aí já não é mais relação de emprego. Se não for ter a pessoalidade, a pessoa mesmo que prestar o serviço, também não. Se for no trabalho eventual, você trabalha uma semana, um dia aqui, outro acolá e tal, e não tiver a subordinação, ou seja, a pessoa definir todas as suas regras de trabalhar, eu vou trabalhar hoje, eu não vou, né? Então, sei o que, aí está um autônomo, e se não tiver onerosidade, é obra de caridade, não é relação de emprego. Tá? Esses 5 elementos, né, conceituais, nós podemos dizer que a pessoa física, quando nós falamos de pessoa física, é somente a pessoa física que presta o serviço. É a figura mesmo da pessoa física, né? Não tem outra possibilidade. Né? Não é possível uma pessoa jurídica atuar como pessoa física. Tá? Então, não sendo possível uma pessoa jurídica empregada para outra. A pessoalidade, pessoal, aqui, nós já estamos falando que significa que o trabalhador ele que presta o serviço por si mesmo, tá? Não há possibilidade de outra pessoa prestar o serviço no lugar dele. Aqui, a não eventualidade, aqui voltamos aqui, a não eventualidade significa que o trabalho é prestado de maneira habitual, com frequência, e também é interessante lembrar que os tribunais brasileiros, né, consideram geralmente a frequência, né, que os tribunais consideram que uma frequência igual ou maior a 3 vezes por semana como suficiente para caracterizar a não eventualidade. Então, se você trabalhar aqui, né, com uma frequência, né, de 3 vezes por semana, né, aí já vai ser um trabalho não vai ser um trabalho na relação de emprego. Outro aspecto relevante é a subordinação, que, veja só, pessoal, aqui nós estamos colocando que o trabalhador ele está à disposição do empregador para cumprir ordens e tarefas que forem dadas. Né? É claro, né, que essas tarefas elas têm que estar descritas lá no contrato de trabalho. Se não tiver descrito no contrato de trabalho, aí nós estamos falando de outro tipo de situação ou alguma violação ao contrato de trabalho.
Então, se você for contratado para ser um analista financeiro, você é analista financeiro. Então, você não vai ser exigido de você prestar serviço lá na produção e tudo mais, né? Então, nessa circunstância é que permite ao trabalhador exigir o salário dele, ou como contraprestação que é paga. Já a onerosidade, né, significa que necessariamente tem uma natureza econômica e que aí há necessidade de remuneração como forma de contraprestação pelo trabalho do trabalhador, tá? Do empregado, tá? Beleza? Só para vocês, uma dica para vocês aí, né? Que na Lei Complementar 150 de 2015, que trata da relação doméstica de emprego, a não eventualidade difere um pouco das demais, que nesse caso, pessoal, né? A habitualidade ou não habitualidade configura-se como uma frequência ocorrer mais de 2 dias por semana, tá? Lembrando que nos demais trabalhadores, 3 dias por semana. Aqui, somente 2. Tá? Então, muito cuidado, né, nessa questão, para não confundir. Bom, nós vimos aí os elementos, né, de quem é considerado empregado, não é isso? Aí vem essa pergunta para a gente, né? Quem é considerado empregado? Né? No artigo 2º da CLT, considera-se aqui empregador, né? Considera-se o empregador a empresa individual ou coletiva que assume o risco da atividade. Tá? Considera o empregador a empresa ou indivíduo, ou individual ou coletiva que, assumindo o risco da atividade econômica, admite e assalaria, dirige a prestação do serviço no Brasil. Né? E equipara-se também aí ao empregador as instituições, né, os profissionais liberais, instituições beneficiárias, associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitem empregado. Como requisitos, né, a serem analisados, primeiro vamos ver o seguinte, né? Suportar a atividade, o risco da atividade econômica e responsabilidade do empregador. Veja só, o empregador é aquele empresário, é a pessoa que assume o risco pelo negócio. Tá? Então, se é o empregador que assume o risco pelo negócio, nós podemos dizer que o empregado não assume risco de prejuízo. Porque o empregado está sobre as ordens, né? Sobre a subordinação e ordens do empregador. Então, o risco aqui de a empresa ter lucro ou prejuízo é todo do empregador e não do empregado. Né? Então, o empregador ele possui também o poder de direção, que ele escolhe, né, qual é a qualidade do tomador de serviço, autoriza a organização da atividade econômica, do ramo de atividade, regulamenta ou estabelece regras para o ambiente de trabalho e controla ou fiscaliza a prestação do serviço pelo empregado e aplica a disciplina, ou seja, ele pode aplicar penalidade em caso de descumprimento de contrato de trabalho ou de outros deveres. Né? É bom, é claro, pessoal, que tem os limites previstos em lei, né, para aplicação das penalidades, né? Tá certo? Então, deve-se respeitar aí o que está previsto na lei no caso de aplicação de penalidades. Aqui para vocês refletirem, vocês já ouviram falar de terceirização? Essa questão, pessoal, sobretudo quanto à mitigação dos direitos sociais do trabalho em relação à precarização ou não que a prática pode trazer para o atual cenário brasileiro. Né? Isso é para vocês refletirem que essa questão da terceirização pode até haver uma precarização, ou seja, uma empresa contratar
outra empresa para prestar os serviços, o trabalho, só que a empresa terceirizada não tem o mesmo poderio que a empresa, né? Eu já vi muitas empresas fazerem isso, né? Inclusive colocar funcionários para formarem uma empresa para prestar serviços, né? Para fugir justamente dos encargos sociais e uma forma aí de... Assim que fizemos essas questões, vimos todos esses aspectos, vamos conversar um pouco agora sobre o contrato de trabalho e remuneração. Olha só, pessoal, quando nós falamos de contrato de trabalho, né, nós temos como características, né, dentro da relação de emprego, que o contrato de trabalho ele é regido pelo direito privado aqui para nós, entenda-se CLT, que trata, tem outras leis, tem algumas leis extravagantes, específicas, tem, mas o fundamental aqui é CLT, e trata de interesse de partes do empregado e do empregador. É uma relação bilateral que ambos têm, empregado e empregador, têm direitos e obrigações, e essas partes, tanto empregado e empregador, elas se obrigam entre si o que está previsto no contrato. O empregado se obriga a prestar o serviço e o empregador se obriga a efetuar o pagamento, a contraprestação. Nesses contratos, os contratos normalmente são personalíssimos, ou seja, sempre nós vamos ter o empregado e o empregador. E o empregado sempre será pessoa física. O empregador poderá até ser uma pessoa física, mas também poderá ser uma pessoa. E isso, pessoal, essa característica é elemento determinante no contrato do trabalho. A onerosidade, nós estamos falando da remuneração, que também é outro elemento determinante do contrato de trabalho e caracterização da relação de emprego. A continuidade significa que o trabalho ele tem um trato sucessivo, ou seja, ele vai ter uma duração e uma habitualidade. Tá. Então, normalmente esses contratos são sem fim, como regra, eles não são contratos que têm prazo determinado. A regra é geral. E há também, aqui há um consenso, né? O contrato de trabalho ele deve ser consensual. E a lei não impõe aqui uma formalidade específica, uma forma especial para o contrato. Inclusive, o contrato de trabalho ele pode ter até ser tácito, tá? Veja só, quando nós falamos de contrato de trabalho, nós temos que lembrar que a alteridade por parte do empregador, que temos aqui a subordinação. Mas essa subordinação, pessoal, ela tem umas limitações na execução do contrato, tá? Não é assim que é toda vontade fazer essa subordinação, às vezes até discriminação das pessoas. Não, a subordinação está relacionada com a atividade mesmo e o controle. O empregador é que assume os riscos do empreendimento, tá? E aqui também o empregador quer assumir o risco, que significa que ele é diferente de trabalhar por conta própria ou por conta alheia. Tá? Continuando a nossa classificação, nosso contrato de trabalho, vamos ver as modalidades ou classificação do contrato de trabalho, que ele pode ser classificado quanto à duração em contrato de trabalho determinado ou indeterminado. Contrato de trabalho indeterminado, ele pode ser tácito. No caso de contrato de trabalho determinado, aí, pessoal, tem que ser escrito mesmo, né? Também, quanto à regulamentação, nós podemos ter um contrato mais genérico, comum, ou um contrato especial para um determinado tipo de serviço ou uma prestação bem particular mesmo, serviço bem particular. Também podemos ter um contrato de trabalho
classificado em relação à relação de emprego por contratos singulares ou contratos pluríssimos, ou nós vamos ter aí, no caso, vários empregados ou vários empregadores também. Podemos ter essa circunstância de ter vários empregados ou vários empregadores, por isso a relação de emprego aqui tem que... E veja que quando se tem isso, né, é a responsabilidade também. Quanto à forma, pessoal, não há prescrição do contrato de trabalho, não há prescrição em lei de como é que deve ser esse contrato, né? Até porque, veja só, nós podemos ter o contrato tácito, que aqui, pessoal, não há uma demonstração, né, da vontade, mas ocorre esse contrato. Como é que é isso, pessoal? A pessoa está trabalhando, chegou, não, vem fazer um serviço aqui para mim. E aí continua e vai fazendo, tá? E o empregador vai pagando também, então vai caracterizando a relação de emprego. Isso quando é tácito. E quando é expresso, veja só, aqui pode ter uma forma, uma manifestação expressa, verbal, de qual vai ser o trabalho. Pessoal, normalmente a gente vê esse contrato verbal aqui acontecer, eu já vi muito acontecer com o empregado doméstico, né? Aí o pessoal chega lá, conversa, olha, o serviço que vai fazer esse, tal. Então dá a explicação todinho e diz quanto é que é o salário e tá. É um contrato tácito, tá? Ou então, ele pode ser escrito. E se é um contrato escrito, pessoal, ele pode ser, todos os contratos de trabalho podem ser escritos, mas existe uma certa obrigatoriedade quanto ao contrato ser escrito no caso de profissionais de futebol, como artistas também. No contrato de aprendizagem também tem que ser por escrito, no menor aprendiz, ou do aprendiz, ou do menor entre 14 e 24 anos, necessariamente o contrato deve ser escrito. E também, obrigatoriamente, no trabalho temporário, ele tem necessariamente que ser escrito. Até porque, veja só, pessoal, se não for escrito, ele não vai ter como caracterizar quando é que vai terminar. Então, no contrato escrito, vai estar lá dito. Vamos aprofundar um pouquinho mais e falar um pouquinho com vocês a respeito do contrato por prazo determinado, que é uma exceção à nossa legislação, que em regra para nós, o contrato é por prazo indeterminado, mas por exceção nós temos aqui o contrato por tempo determinado. No máximo esse contrato ele deve ser por 2 anos. Isso quer dizer, incluindo uma prorrogação, posso fazer um contrato de 1 ano e prorrogar por mais 1 ano, tá? Veja só, pessoal, se não houver uma determinação, né, ou prorrogação desse prazo, eles vão ser considerados por prazo indeterminado, tá? Sendo expresso ou tácito. Né? Temos aqui também um tipo de contrato, que é o contrato que nós chamamos a termo, previsto no artigo 452 da CLT, que ele pode ser um contrato de até 6 meses, e esse contrato, caso passado dos 6 meses, ou havendo uma segunda contratação, né, num período menor de que 6 meses entre um e outro, torna-se um contrato por prazo indeterminado, né? Salvo se houver um serviço especializado ou um certo acontecimento. Isso aqui acontece muito, pessoal, com o pessoal que trabalha na agricultura, né? É o trabalho safra, né? Então, a safra vai acontecer, então faz assim, eu sei que a safra, por exemplo, da soja, ela acontece no período de tanto a tanto, então o trabalhador ele é contratado a termo para trabalhar na safra. Né? O prazo indeterminado, pessoal, né? Então não há uma fixação de duração. Então significa indeterminado, ele vai lá. E para nós, o que nós chamamos de padrão de contrato. Né? Existe também a possibilidade de termos algum afastamento que não será computado na contagem do prazo do contrato. Né? Então nós temos aqui, mediante acordo entre as partes, pode acontecer que o contrato ele pode ter um período de afastamento que não é computado no prazo de contagem. Nós vamos ver detalhe mais para frente, né?
Também temos os contratos a termo incerto, né, em que não há um fato ou um futuro delimitado. Aqui se usa muito na construção civil, porque veja só, eu estou fazendo vamos fazer uma ponte ou vamos fazer um prédio, mas pode acontecer alguns eventos, né, que vai me dar uma diferenciação de prazo. Se eu fixei 2 anos, mas acontecer algum evento que atrase seja mais de 2 anos, aí tem que mexer, né? E temos aqui o contrato tem um termo certo. Significa que, se ele tem um termo certo, ele tem lá uma data para encerrar, né? Por exemplo, aqui nós podemos ter um contrato de trabalho por 30 dias, né? Então, pode ter prazo por 30 dias. Normalmente, isso aqui, pessoal, com o prazo certo, acontece um contrato em final de ano, né? Agora deve acontecer muitos contratos aí do comércio, contratar pessoas para atuar na atividade comercial no final do ano, porque aumenta muito as demandas, e aí pode haver muito isso. Continuando falando sobre o contrato por prazo determinado para vocês, né? Aqui, pessoal, o contrato por prazo determinado ou a termo só é admitido se a natureza do serviço justifica esse contrato. Eu não posso contratar, eu vou contratar um vendedor temporário, mas eu vou contratar em fevereiro? Não dá, né? Fevereiro não é. Aí já em dezembro, Dia das Mães, essas coisas aqui, que aumenta muito o volume da atividade comercial, aí pode ser, né? Por exemplo, também a indústria de chocolates, né, de ovos de Páscoa, né, que tem um período da Páscoa aí bastante acentuado, também pode fazer um contrato por prazo determinado. Então, justifica-se que tem aí um pico de produção maior, né? Ou também, caso a atividade empresarial ela seja transitória, né? No caso, uma construção de um prédio, uma ponte, uma estrada ou uma safra, pode acontecer também, um contrato, né, prazo determinado. Outra prazo também, que é admitido pela CLT, é o contrato de experiência, né, que aí nós temos um prazo determinado para o contrato de experiência, e esse contrato de experiência ele não pode ser superior a 90 dias, e só pode ter uma única prorrogação, né? Exceto se ocorrer uma situação de ter um contrato de experiência mudando de função. Mas aí, pessoal, cuidado com isso, porque se for o contrato 90 dias, aí tem 90 dias o máximo. Então, se contrata lá, a pessoa contrata por, vamos dizer, por 30 dias, ele pode prorrogar? Pode, mas não pode ultrapassar os 90 dias. Né? Mas se dizer, por exemplo, 30 dias, aí 30 dias vai prorrogar de novo, aí já foi, né? Se vai prorrogar, fazer uma segunda prorrogação de contrato de experiência, aí já está passando para o campo do contrato indeterminado. E veja só, pessoal, aqui, no contrato de experiência, a prorrogação, no caso de prorrogação, ela tem que ser expressa, por escrito. Sabe por quê? Se não for expressa e por escrito, pode acontecer da pessoa ficar lá, está trabalhando, e quando o patrão for fazer, não, já passou o prazo. E aí já é por prazo indeterminado, tá? Ou também pode acontecer de eu ter um funcionário que se afastou por uma questão. Vamos dizer lá, tem uma funcionária, e essa funcionária ela está em período de gestação, e aí eu preciso de cumprir essa função, ter essa função. Por causa dos professores também, o professor afastou lá por cumprir período de gestação ou qualquer outro problema, outra situação, aí pode-se contratar um substituto? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Bom, os contratos de trabalho também pode chegar a um prazo determinado, ele chega ao fim. E assim, pessoal, normalmente, o contrato de trabalho, se ele é a termo, tem prazo determinado, o final dele é normal, sem problema.
Antes do prazo, pode acontecer a extinção do contrato para prazo determinado? Pode, né? Mas aí nós temos que ver o seguinte, temos duas situações. Quando for uma demissão sem justa causa, antes do fim do prazo, a necessidade de indenização em pelo menos, né, a previsão aqui de uma remuneração, né, de metade da remuneração até o final do contrato. Então, aquele período que ficou, se eu fui contratado para trabalhar 12 meses, por exemplo, né? E aí chegou lá no 18º, o empregador, não quero mais e tal, está rescindindo sem justa causa. Ele tem aqueles 4 meses seguintes, ele tem que indenizar, tá? Aí tem regrinha específica que nós vamos ver mais para frente, né? Tá certo? E também a necessidade do pagamento do FGTS, né? Do FGTS para o empregado, né? Agora sim, se for um desligamento por justa causa, ou se for causar prejuízo, o empregador pode ir atrás disso, pode, né? E temos aqui algumas situações de encerramento de contrato que tem regras de rescisões a termos específicos no caso de encerrar o contrato antes do tempo. Pessoal, olha, um abraço e até a próxima, tá bom?